É um Santos que chega numa situação maravilhosa. O Santos vem de 4 vitórias consecutivas, né? Com o Neymar. É bom a gente deixar claro, o Neymar emplacou, né? Tá jogando bem, tá liderando o Santos. Teve 6 participações em gols em 4 jogos, com 3 gols e 3 assistências, aproveitando esse momento do Corinthians, né? O Santos, como eu disse, chegou à 4ª vitória seguida no Campeonato Paulista contra o Bragantino. É a melhor sequência da atual edição do Campeonato Paulista. O Santos não tinha ganhado sequer 2 jogos seguidos até o Neymar chegar. Agora ganhou 4. Além disso, essa foi a primeira vez nas últimas 6 edições do Campeonato Paulista que o Santos conseguiu 4 vitórias consecutivas. Por que eu faço questão de deixar claro isso, Mauro Betting? É um Santos que vive um momento maravilhoso e leve, porque o clima tá leve no Santos, o Neymar tá chamando a pressão toda para ele. O Neymar tá dizendo: quem tem que ter medo de mim são os rivais. Não sou eu que tenho que ter medo deles. Já o Corinthians entrou numa crise do nada. Levou 3-0, tá praticamente fora da Libertadores e vai ter, assim, a obrigação de passar no Campeonato Paulista. O Santos tá rindo à toa nesse atual momento, Mauro? Pois é, boa tarde, o Pilhado, Flávio, Vampeta, torcida da Jovem Pan. Quando se definiu essa semifinal, né, na Neoquímica Arena entre Corinthians e Santos, para mim era, sei lá, 60-40 para o Corinthians, talvez 65-35, porque o Corinthians não perde Itaquera desde novembro. E o Santos agora melhora e muito, por óbvio, né, com um craque absurdo como o Neymar em campo e na com a identificação que tem com o Santos. Mas falando de sequências, Pilhado, e a gente comentou aqui no último Canelada, na quarta-feira, depois da derrota fragorosa do Corinthians em Guayaquil, que desde que o Corinthians joga Libertadores, desde a primeira em 77, justamente contra equipes equatorianas, aquele grande internacional, então bicampeão brasileiro 7-5, 7-6, eu nunca vi uma sequência de jogos do Corinthians tão ruim como esses 3 jogos, mesmo que passou, e sabe-se lá como passou pela Universidade Central da Venezuela, e contra o time que é bom. O Barcelona tem inegáveis méritos, mas o Corinthians teve totais deméritos pela atuação pavorosa que fez quarta-feira em Guayaquil e outras atuações horripilantes contra um time horroroso como a Universidade Central lá da Venezuela. Então esses 3 jogos somados e mais alguns desempenhos recentes do Corinthians no próprio Paulistão, onde ainda é a melhor campanha... Mauro! Oi? Só vou te interromper rapidinho pra gente voltar pra rádio, né? Em 2 segundos a gente tá voltando pra Rádio Jovem Pan. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Mauro Betting falando sobre o bom momento do Santos e o péssimo do Corinthians, né, Mauro? Pois é, ainda é a melhor campanha, né, Pilhado? Mas vem da atuação pavorosa, tem um desgaste que já é natural, somado os 2 jogos e viagens que não são pequenas, claro, para a Venezuela na fase anterior da Libertadores e agora para o Equador e toda a logística que é, e essa pressão que vai ter. Sim, se o Corinthians não perde há 9 meses Itaquera um desempenho impressionante, se sim, de um modo geral a torcida está sempre com o time, também a torcida que lamentavelmente em 2006 tentou invadir para bater nos jogadores no Pacaembu, com a bola rolando contra o River. Em 91 teve aquela noite das garrafadas quando eliminado para o Flamengo do Luxemburgo. E tem, como outros times também, tem incidentes lamentáveis. E teve essa pressão que eu diria até desumana, sobre que é uma frase horrorosa que as torcidas falam, e quase todas falam, para não dizer todas, sobretudo as organizadas, quando se não é pelo amor, é pelo terror. E isso nunca vai ser em qualquer campo de atividade humana, e a gente já viu ontem mais um terror, no caso lá da Libertadores Sub-20. Então, assim, o Corinthians, que quando se definiu esse Corinthians e Santos, Pilhado, para mim o Corinthians era tipo 60-40, para não dizer 65-35% favorito para chegar a mais uma grande decisão paulista. Por aquilo que não está jogando, por essa pressão e por ter que devolver um jogo duríssimo na volta, na quarta-feira, na Neoquímica Arena contra o Barcelona, e o desgaste que é isso, a coisa já fica meio em cima do muro. Um palpite que eu tinha de Corinthians nos 90 minutos, eu sou obrigado agora. Obrigado não. É apenas um palpite, apenas um chute, não é mesmo torcida da minha parte, a achar que domingo em Itaquera a gente vai para os pênaltis. Aí tem uma grande vantagem, que é um impressionante desempenho do goleiro corintiano, e falando do ponto de vista corintiano, que é o Hugo Souza em cobranças de pênaltis, mas até pelo emocional, se bobear, vamos ter 0-0 nos pênaltis, porque o Hugo vai catar uns 15 pênaltis e o Corinthians vai errar 16, porque o time não está legal, inclusive animicamente. E aí cresce a chance do Santos, que está em evolução, e sobretudo por ter o cara que realmente é desequilibrante, que é o Neymar.
Claro que o Memphis também é. Mas a fase do Memphis não é tão boa assim. Inclusive, no próprio Paulista são só 3 gols marcados, mais participações de outras. Tá devendo futebol e todo mundo tá no momento. É o Garro que tá mal, o Yuri Alberto já teve melhor e, sobretudo, do meio para frente, do meio para trás é uma questão complicada. E que não se demonize apenas o esquema com 3 zagueiros, porque o Corinthians jogou ainda pior no segundo tempo em Guayaquil com uma linha de 4. Né? E seja qual for o zagueiro, o Corinthians não tem zagueiros quaisquer, o Gustavo Henrique é o exemplo, o Félix Torres também, o que jogou ano passado, pelo menos o André Ramalho, que não está jogando agora, o Tchoca é um cara jovem também, o Kaká aparece mais pelo que ele fala do que pelo que ele faz, a favor e contra também, o desempenho não está legal. E não é toda hora que o Hugo Souza vai salvar, e até tem tido algumas falhas que ele não tinha tido no período espetacular que ele está em Itaquera, o Hugo Souza. Então, assim, o que eu vi o Corinthians como favorito, sou obrigado a não ver mais. O momento é instável e numa dessa, claro, o Santos pode crescer, pilhado. Olha aí, ó. O Tico, o Mauro e Flávio, eu estava ontem, né, à noite, conversando lá com o pessoal lá do Santopé, até falando sobre isso, sobre essa parada aí, né, de contrato sobre atleta, né? Nada contra, cada um tem seu staff, tá no seu escritório, tem as pessoas que geram a carreira. Pô, eu queria jogar nessa época eu queria jogar não pela bola, só pelo dinheiro. Porque é o seguinte, ó, o cara me contratar e falar assim, Vampeta, você vai ganhar R$100. Mas se você roubar 2 bolas no jogo e der um passe certo, eu vou te dar mais 10. Eu vou te dar mais 5. O lateral tem mais 2 mais 10. Porque eu fico assim, você pega um atleta, vamos, a gente tá falando do Depay, que bateu metas agora aí, né? Sim. Ó, você vem jogar no Corinthians, seu salário vai ser 3 milhões. Você é um cara que custa 3 milhões. Mas se você fizer um gol, eu vou te dar mais 100. E se você der um passe pro gol, eu vou te dar mais 50. Então eu ganho 3 milhões só pra ir pro treino, Flávio. Só pra ir pro treino. É claro. Só pra ir treinar. Se eu não fizer nada disso, eu tenho meus 3 milhões. Se eu jogar, eu vou ter meus 3 e ainda mais alguma coisa se eu der um passe, se eu fizer um gol. Isso eu não estou falando só do Depay, não. Um monte de clubes está fazendo isso com os atletas. Quer dizer, o Real Madrid chega para o Mbappé e fala assim, Mbappé, você vai ganhar 10 milhões por mês. Mas se você fizer gol aqui, cada gol seu eu vou te dar mais 100 mil, 200 mil. Não existe um negócio desse não, pô. Mas isso você vê. Hoje isso é muito bom para os atletas. O Endrick com o Palmeiras, de Palmeiras ganha também. Cada vez que o Endrick faz alguma coisa, o Palmeiras ganha e tal. É tudo assim, né, agora. O Endrick ganha, o Palmeiras ganha. Tá uma teta hoje jogar bola. Se eu não fizer nada, eu tenho meu salário fixo. Ver que São Paulo e se eu fizer alguma coisa que eles me contrataram para fazer isso, você viu que eu vou ganhar bônus. São Paulo tá devendo o bicho do Campeonato Brasileiro. Eu fui ver o que era o bicho do 6º lugar. Estão pagando prêmio para 6º lugar. Aliás, não estão pagando, né? Estão devendo o prêmio do 6º lugar. Você tá maluco. Inteira, né? Aí, Tico, por isso que eu tenho saudade agora é de jogar. Não, de ganhar esse dinheiro, não de jogar mais. Não, mas é verdade. Isso é verdade, é bônus para tudo. O Depay mesmo, o salário de 3 milhões de reais. Aí agora um bônus de 1.750.000 porque atingiu metas. Eu concordo com o Vamp. E sem contar bicho, hein, Vamp? Ainda tem bicho. Que os caras nem tocam no salário se forem ganhando. Então vamos começar com posição. Vamos começar a falar assim, Mateuzinho, lateral direito. Ó, se bater 3 laterais dentro da área, é mais 100 mil. Martínez, se você roubar 2 bolas, mais 200 mil. André Ramalho, se você tirar a bola de cabeça e com o pé, mais 50 mil. Ô, Vamp! Eu tô falando que o contrato dos caras é assim, eu tô falando, citando como exemplo, que agora tá tudo assim. Não, e aí eu pergunto, será que eles aceitariam se fosse assim? Pode deixar o Vamp na tela aí. Será que eles aceitariam se fosse assim, ó? Tudo bem, você tem bônus se você fizer tantos gols, mas a gente tira tantos mil do teu salário se você perder 3 gols cara a cara. Ninguém topava. Vai topar, é ruim. Ó, se você falhar num gol, você perde tanto. Se você... Porque é muito fácil, você pode não jogar agora, nada e você continua tendo esse salário. Tá fácil agora. Porra, coisa de maluco. E aí você fala assim, que o Flávio falou, ó, pô, o São Paulo, cara, tricampeão do mundo, tricampeão de Libertadores, não sei quantos títulos, tem todos os títulos na sua galeria de tudo, Sul-Americana, Copa do Brasil, que foi o último a ele conquistar, foi o último dos títulos que ele não tinha. Pagar para ser 6º lugar no Campeonato Brasileiro com folha de pagamento alta. Como é que você vai premiar um grupo desse? Como é que você vai incentivar
Aí, galera, não precisa ser campeão, não. A gente, se terminar em sexto aqui, sétimo, tem dinheiro pra todo mundo. O Natal tá feito. Isso é maluco, pô. Há uns anos tinha um cara que acho que você conheceu, o Mauro com certeza, assim, chamado Romeu Ítalo Ripoli. Ele era presidente do 15 de Piracicaba. Ele dava um salário mínimo. Era o salário básico de todo o time do 15 de Piracicaba. E prêmios absurdos. Ele pagava mais prêmio que o São Paulo, mais prêmio que o Palmeiras, mais prêmio que o Corinthians, mais prêmio que o São Paulo, mais prêmio que todo mundo. Ele levou o 15 de Piracicaba à final do Campeonato Paulista com o Palmeiras. O cara, assim, se você ganhar, você vai ganhar. E os caras ganharam dinheiro, assim, mais do que jogador de time grande. E outra coisa, se o cara machucava e não ficasse comprovado, ele mandava pro INSS. Seria o SUS de hoje. Time perdedor não ganha dinheiro não, irmão. Você só pode ser um campeão, você tem que lutar tudo e tal, mas assim, colocar assim, sexto colocado, sétimo colocado com prêmio, não existe isso não, pô. Tá um pouco demais. Claro, cada um faz o seu, você ninguém ameaça ninguém para acertar um negócio, os clubes são partícipes, você pode, se quiser levar, são cúmplices, parceiros, é uma outra história, mas realmente, e faz parte das negociações, planos de metas, e eu acho normal, e inclusive a gente, em outras áreas do comércio, na indústria, enfim, em outras áreas, em outros campos de atividade humana, tem isso aí. Mas no futebol tá um pouco demais mesmo. Eu sei que às vezes você serve para você dar uma segurada no montante que você paga inicial, mas essas metas podem levar aí. Isso já é um instrumento há quase 10 anos que tem no Brasil e no mundo de metas, ok, mas algumas metas são demais mesmo. É arremesso lateral, é gol, participação em gol. Se você jogar tantas partidas, ganha tanto. Exato. Não, você tem um contrato para jogar. E Vamp, às vezes você garante uma renovação contratual se você, sei lá, fizer uma meta de 20 jogos automática. E também nada contra, mas de novo é um negócio perigoso, inclusive para a própria comissão técnica, que às vezes recebe a gente, se não sabe, a gente imagina e fala, cara, dá uma segurada, não escala o cara, porque se você escalar nesse jogo, embora o time precise, você vai garantir, ele vai estar a renovação de contrato por mais 1, por mais 2 anos. Então muda tudo, velho. Agora, o Mauro Betting deu uma declaração importante que para ele o Corinthians era favorito contra o Santos e não é mais. Por causa dessa situação aí, dessa crise no Corinthians. Gente, não é só a crise no Corinthians, tá? É o paraíso no Santos. O Santos há muito tempo não está tão calmo. 4 vitórias seguidas. Eu falei aqui, há quanto tempo o Santos não consegue ter 4 vitórias seguidas no Campeonato Paulista? Neymar em alta, Neymar tranquilo, curtindo o carnaval no Rio de Janeiro, tendo uma folguinha. Vai chegar embalado. Ele que tá fominha, começou como titular nos últimos 6 jogos. Ou seja, e um Neymar abusado, porque o Neymar já falou, quem tem que ter medo de mim são os rivais. O Neymar já mandou recado pro Corinthians, torça pra não me enfrentar, porque o MC lá, amiguinho dele, mandou sinal pra ele, o Depay zoou o Neymar. Ele falou, torçam pra não cruzar comigo, ou seja, é um Santos animado, é um Santos, como disse o Vampeta, que não é só o Neymar mais, tem o Soteldo que tá crescendo, tem o Guilherme que está crescendo, tem o João Schmidt que está crescendo, tem o Rolheiser que chegou agora aí, né, que veio do Benfica, também chegou agora, e tem o Neymar. Tem aí, já tem ali uma certa base esse Santos. Então, Vamp, o Mauro Betting diz isso, pro Flávio o Corinthians segue sendo favorito. Eu coloco o Corinthians como favorito ainda, porque eu acho que agora esse tem que ser o foco do Corinthians. O Corinthians sabe que a Libertadores já está quase perdida. Então eles precisam ganhar esse jogo para ter a mínima paz. A mínima paz. Agora, você concorda com o Mauro Betting? Você acha que caiu o favoritismo do Corinthians ou não? Ou assim como eu e Flávio Prado, você acha que o Corinthians ainda é um pouco favorito? Eu sempre tive a oportunidade de trabalhar com um companheiro ali na Gazeta, que é o Chico Lang, né? Ele fala sempre que o Corinthians e Palmeiras é sempre fumaça, né? Então, quer dizer, o Corinthians... Ele fala que o Palmeiras é um curtiço. Não, mas ele fala que... Eu não quero atacar o meu amigo Chico Lang. Nós trabalhamos todos juntos. Nós já trabalhou com ele. Mas ele fala que é um curtiço por causa do Corinthians. Ele falou, o Palmeiras não é isso. O Palmeiras é um pouco Corinthians. Ele fala que o Palmeiras é um curtiço, é que o Corinthians também é. É, lógico. Então ele fala o Corinthians. E ele é um pouco corintiano. Não é um pouco... Não. Pra ele vai ser 10-0 na quarta-feira. E ele acertou em 2005 no Pacaembu quando foi 7-1. O Chico falou lá na Gazeta, falou, domingo vai ser 7-1. Essa o Chico acertou e às vezes não se dá o crédito devido. Diabo, Chico Lang, beijo. Aí, Chico,
né? Você falou que deu até tempo de o Neymar ir com sua senhora ver o carnaval, como todo mundo gosta, porque não teve jogo no meio de semana. Sim, foi com o Soteldo, não só ele. Não foi o time do Santos. O carnaval faz parte do nosso país e se é de folga, tá tudo tranquilo, tudo bem. O Corinthians não teve esse tempo porque teve que viajar até Guayaquil, tomar aquele nabo que tomou, voltou, teve a viagem, tudo. Cansado os jogadores não estavam porque não correram, não jogaram nada. Então, cansado talvez da viagem. Vamos até Guayaquil, 6 horas de voo. Mas não houve desgaste porque não jogou nada. O desgaste da viagem só. O Santos ficou aí a semana toda, não teve problema nenhum. O Corinthians já está tendo aí, todo mundo falando, teve via de fato dentro do vestiário, crise, não sei o quê. Então o Corinthians chega sob pressão, mais pressionado que o Santos. Se o Santos não classifica, não passa para a final, eu duvido que a torcida do Santos vai querer invadir CT, joga por amor, joga por terror. Se o Marcelo lá, presidente do Santos, pressão, reuniu o grupo. Já prejudicaram bem o Santos no ano passado. Se o Caixinha, ano retrasado, né? Se o Caixinha vai reunir o grupo e dizer, não, o Santos joga uma partida leve. A pressão vai estar em cima dos jogadores do Corinthians, porque Itaquera vai estar lotado e a torcida vai cobrar muito o resultado para quarta-feira. Se o Corinthians vem de lá com um empate lá em Guayaquil e é eliminado pelo Santos, não tem tanta pressão. E até o cântico. Quarta-feira. Quarta-feira, mas não. Agora vai ter o cântico ganhando ou perdendo. E pior que vai ter mesmo, isso mesmo. Esse cântico é titular. Esse é titular. E é interessante, o Pilhado, o Vamp e Flávio, assim, tem uma situação mais ou menos correlata. Aconteceu, o Corinthians não diretamente, mas participou. Em 95, o Palmeiras joga a oitavas de final, o time do Carlos Alberto Silva contra o Grêmio do Filipão, no Olímpico, uma pauleira, confusão desgraçada, briga dentro de campo, briga atrás do campo entre os jogadores, e o Grêmio mete 5-0 no Palmeiras. No dia que a zaga do Palmeiras, isso é um negócio impressionante, a zaga do Palmeiras era Cafu, Antônio Carlos, Kleber e Roberto Carlos. Talvez a maior zaga, nominalmente falando, da história do Palmeiras, perdeu de 5-0. Você vê como contra fatos existem argumentos. Porque teve jogador expulso e tal, e era o Grêmio do Filipão, que depois seria campeão dessa Libertadores e vice-mundial nos pênaltis por um fantástico Ajax do Van Gaal e com o Rivaroli expulso lá no Japão. Então era um baita Grêmio, enfim. Então foi 5-0 numa quarta-feira para o Grêmio. No domingo, em Ribeirão Preto, que não tinha Pacaembu nem o Morumbi à época, 1-1, o derby Corinthians e Palmeiras. Aí na quarta-feira o Palmeiras joga contra o Grêmio, o jogo de volta, tinha que devolver o 5-0, o Palmeiras toma um gol do Jardel, vai buscar o 5-1, quase faz 6, inclusive o primeiro gol do Amaralzinho, e o Palmeiras não passa, mas sai aplaudido merecidamente. Foi uma superação impressionante do Palmeiras. Mas o Palmeiras fica na Libertadores, que vai ser depois vencida pelo Grêmio do Filipão. E tem o jogo de volta no domingo, em Ribeirão Preto, 1-1. O Palmeiras sai na frente, o Marcelinho faz um golaço, o Carioca de falta, e depois o Elivelton faz outro golaço, Corinthians campeão paulista em 95. O Palmeiras acaba perdendo, claro, o Paulista ia eliminado daquela maneira, mas até não sai tão mal. Mas aquilo também, o desgaste, fez com que o Palmeiras não ganhasse, então seria o tricampeonato, pode ter sido campeão em 93, 94 e contra o maior rival, Corinthians. Então, assim, não estou dizendo que é a mesma coisa, mas é algo interessante. Os jogos, além do desgaste físico, anímico e mais a logística de viagem, não é aqui do lado, é para o Equador, e na outra semana já tinha sido para a Venezuela, então todo esse desgaste faz com que a coisa fique ainda mais igual pelo momento melhor do Santos e por ter o Neymar, que é o cara realmente desequilibrando. Até pelo que não está jogando agora o Memphis, deixou de jogar o Garro, o Yuri Alberto também não, o que não significa que ainda mais na Neoquímica Arena essa galera não possa voltar a jogar. E a gente viu, inclusive, no jogo da fase de grupos, como teve alternâncias aquele Corinthians 2, Santos 1. O Santos era melhor até tomar um gol do Yuri Alberto, que vai fazer 2. Depois, no segundo tempo, o Santos é melhor, diminui, quase empata, mas ok. Mas é um Corinthians preocupante, sim, o Santos de ascensão, e por isso que o Muro Betting ataca. Vai para os pênaltis. Eu não tenho mais a menor ideia do que vai acontecer domingo. Não, você já falou que o Corinthians não era mais favorito. Mas então, por não ser mais favorito, vai para os pênaltis, ué. É um placar como qualquer outro, pilhado. Mas nos pênaltis passa quem tem Hugo Souza. Olha, então é favorito, passa quem tem o Souza. É que, de novo, assim, uma coisa é ser favorito, outra coisa, evidentemente, é ser zebra, ou o que vai acontecer, ainda mais com eu que chuto muito mal. Eu sou um bicanhoto, chuto mal com as duas. Mas assim, o que pra mim era o Corinthians favorito, pilhado, agora vai pros pênaltis. Ou seja, Muro Betting mesmo.